Olá, bem-vindos à videoaula 8, Noções Construtivas de Máquinas Elétricas. Aqui é o professor Gregory, do Instituto Federal de Alagoas, campus Palmeira dos Índios. Ou então, quanto ao tipo de desenrolamentos que as máquinas utilizam, a gente pode subdividir em alguns grupos, a gente pode até classificar eles em termos de número de bobinas por grupo, aí ele pode ser concentrado ou distribuído, ligações dos condutores, número de camadas, ligação dos grupos de bobinas e o caminho de corrente que esse grupo de bobinas, né, de um enrolamento ele percorre. A gente vai focar nesse curso, na videoaula, basicamente no número de bobinas por grupo e nos tipos de ligação, como é feita a ligação desses condutores, dessas bobinas. Então, no número de bobinas por grupo, eles podem ser classificados entre concentrados ou distribuídos. Aqui tem uma ilustração de cada tipo desses, como essas bobinas são arranjadas, né? E no concentrado basicamente é que cada grupo ele vai possuir apenas uma bobina, então as ligações elas vão estar concentradas de fato, né, em uma bobina no espaço alojado da ranhura que a gente vai comentar mais à frente. E o distribuído, existe a cada grupo, né, dedicado às ranhuras, vai poder ter duas ou mais bobinas alojadas ou acomodadas nesses espaços, né? Então eles são distribuídos. E as ligações aí podem ser em série, paralela. Um destaque aqui para que os enrolamentos em geral, né, não são os mais usados, a gente encontra mais os distribuídos. Então, nesse caso aqui, o número de ampere-espiras, ou NI, né, que é pela aquela expressão lá que a gente lembra dos fundamentos do eletromagnetismo, a força magnetomotriz é igual a NI, necessárias por par de polo, não está concentrado numa única bobina, mas sim distribuído entre diversas bobinas conectadas em série, arranjadas em ranhuras adjacentes. Aqui a gente tem um resumo com os principais pontos de cada desses dois grupos, né, de tipo de enrolamento que a gente discutiu, concentrado e distribuído. Nesta figura aqui dá para ver com mais clareza os impactos, né? Então você pode ver que o concentrado ele proporciona uma força magnetomotriz não senoidal, fora do padrão senoidal, né? Então para alguns casos aí de geração de tensão, isso pode ser não atrativo, né? Pode ser um efeito não tão atrativo assim. Mas as vantagens dele é que ele oferece um projeto compacto, né? Uma vez que você está concentrando todas as bobinas num único espaço, num único grupo. Então ele torna-se um projeto compacto. Os enrolamentos são mais curtos e menos complexos. Consequentemente, você tem menos perdas no cobre. E com relação ao custo de produção é baixo. É uma característica dele aí, né? Aí, como desvantagem, ele vai ter aí a produção de campos e densidade de fluxos achatadas no espaço. Esse perfil aqui, né, que a gente observa nessa figura, com uma forma de ondas um pouco mais distorcidas. E com relação ao distribuído, ele tem basicamente como características, né, uma vantagem evidente é que você tem esse perfil de forma de onda aqui na força magnetomotriz. Aí você percebe aqui que é um pouco mais senoidal, então para nível de geração você tem menos influência das harmônicas, né? Então isso torna muito atrativo. E aí você tem aí uma desvantagem é que você vai ter mais perda no cobre, né? Porque você vai ter enrolamentos mais compridos e efeitos parasitas mais elevados, mas isso aí é atenuado com algumas técnicas e o custo de produção dele é elevado. Mas a grande vantagem é que a distribuição senoidal, né, da força magnetomotriz, consequentemente menos harmônicos, isso é atrativo para, no modo geral, na aplicação geral das máquinas. Aqui é só ilustrando, enfatizando nessa questão dos tipos de enrolamentos concentrados na aplicação devido aos polos. Nesse caso aqui a gente tem uma máquina de polos salientes e aqui à direita uma máquina de polos lisos. Perceba mais uma vez, enfatizando essa característica, que o distribuído, a forma de onda da componente fundamental está, né, muito próxima da real na força magnetomotriz, como você pode observar aqui. Essa forma de onda aqui integral, né, com a linha preta, comparando-se com a linha vermelha, que é a componente fundamental senoidal, são bem próximas. O que já
é um pouco distante quando você compara no caso dos enrolamentos concentrados, né, nessa aplicação para máquinas polo-salientes, em que você percebe nitidamente aqui que há um certo distanciamento desse padrão de forma de onda. Né? Então, essa é a característica principal que vale salientar nesses estudos. Bom, e aqui nós podemos observar com mais detalhes, né, quando os livros, né, e as referências nós trazemos esse tipo de ilustração, né, das bobinas, é basicamente para representar esses grupos aqui de bobinas. Né? Então, aqui está um exemplo com algumas fotos do processo de confecção da parte estatórica da máquina. Então, veja aqui que tem várias bobinas e elas são alojadas nesses espaços aqui das ranhuras, com eventualmente os papéis isolantes, né, todos esses processos de confecção que a gente vai comentar mais à frente. Aqui nessa outra figura aqui abaixo, dá para observar com mais clareza, né, esse grupo de bobinas, como eles são distribuídos, né, acomodados. Então, nesses espaços aqui temos as ranhuras e aqui estão as bobinas agrupadas. Com relação à ligação dos condutores, a forma que essas bobinas são ligadas, a gente pode classificar em 3 tipos, né? Concêntrico, imbricado e ondulado. Basicamente, a diferença, né, você vê nitidamente como elas são arranjadas. O ondulado ele tem esse perfil aqui, onde os terminais da bobina ligados em barras locadas entre elas, né? Então, ele basicamente tem esse perfil aqui. E o concêntrico, basicamente as cabeças das bobinas, elas têm distâncias diferentes e não se cruzam. Em alturas diferentes aqui, não se cruzam. Já no caso do imbricado, elas são tamanhos iguais. Né? Então, essa é basicamente a diferença básica aí entre os dois. A gente estuda mais, vê mais nas aplicações os tipos imbricado e concêntrico. Bom, então, com as considerações com relação a ranhuras, que a gente já comentou anteriormente nessa videoaula, em máquinas de alta tensão, geralmente os condutores eles vão estar uniformemente distribuídos e em ranhuras abertas. Em máquinas de baixa tensão, os condutores estão distribuídos aleatoriamente e com ranhuras semi-fechadas. Então, só para visualizar melhor o que seria de fato uma ranhura, né? Ranhuras são essas partes aqui da máquina, né? Geralmente fica na parte estática da máquina, no estator, parte estatórica, onde a gente acomoda as bobinas, tá? Então, existe aqui essa característica, essa figura dá para visualizar bem. Aqui também você pode observar com mais clareza. Um destaque aqui para as bobinas, né, que são acomodadas no estator, e as suas ranhuras. Vale um detalhe, né, quanto mais ranhuras, a gente já vai caracterizar um enrolamento distribuído, e consequentemente a nossa distribuição da força magnetomotriz será mais próxima da senoidal. Aqui trago um vídeo demonstrativo, vocês podem visualizar depois quando baixar o arquivo, né, do Google Sala de Aula. Vou carregar também esse vídeo lá, que ajuda a esclarecer bem essas questões das bobinas e processo de confecção ou enrolamento de uma máquina, né, inicialmente. Uma parte inicial, ele é um vídeo bem didático e dá para você entender bem esse processo. E com relação às partes da máquina, a gente tem essa figura aqui para destacar um pouco mais as partes constituintes da máquina. Um destaque aqui para a chaveta, né, que a gente desconecta esse eixo da máquina. A tampa frontal, a parte do estator, as caixas de ligação, né, onde você vai fazer as ligações, as conexões elétricas da máquina, base de apoio, enrolamento, o diâmetro, né, rolamento, né, na parte aqui do rotor, placa de identificação. Tá? Então são as principais partes. Aqui no lado direito a gente tem o destaque para as partes do estator. Então você vê aqui o núcleo do estator, que é laminado. A gente já discutiu aquele mesmo processo no caso de um transformador, né? Esse efeito aí laminado é para reduzir as perdas por correntes parasitas. Veja aqui um destaque para o papel isolante. Ele isola as ranhuras, né? As bobinas quando ficarem alojadas aqui nesse papel isolante. Isso vai ser dado mais destaque também nos vídeos na próxima disciplina de demonstrações, né? De bobinamento e rebobinamento. E aqui abaixo a gente pode observar
as partes construtivas, né, do rotor. Né? Então, o rotor de aço laminado também, né, como aqui tem no núcleo de Chateau também é laminado, o rotor também vai ter essas características. As barras condutoras, nesse caso aqui é um rotor do tipo gaiola de esquilo, né, os anéis de curto-circuito. E no caso aqui à direita, nessa outra figura, a gente tem um exemplo de um rotor bobinado. Né? Então aqui temos o rotor, a gaiola de esquilo na esquerda e na direita o rotor bobinado. Né? Perceba aqui que aparece no rotor bobinado anéis e escovas, né, para fazer as conexões, que a gente pode conectar um reostato, por exemplo, para fazer esse controle da excitação da parte do rotor. Né? Na placa de identificação, geralmente numa máquina você vai observar esses parâmetros. Vou deixar aqui para categoria N, que a gente viu aquelas curvas lá na videoaula de máquinas, né? Tem umas curvas de padrão de torque versus velocidade, né? Então tem as categorias, a categoria N. Esse motor é do tipo gaiola de esquilo, motor de indução do tipo gaiola de esquilo, é trifásico, tá observando aqui. A potência dele vem tanto em kW como em CV. Aí você tem uma relação de transformação aqui, né, com essas unidades. Alguns casos vem também em HP, dependendo do fabricante. Aí você tem aqui essa fórmula. Né? É uma diferença ligeira, né? Algumas pessoas consideram o mesmo caso, mas ele tem uma ligeira diferença aí entre HP e CV. Né? A CV a gente tem um fator de 0,736 e o HP 0,746. Bom, então escorregamento, temos aqui a expressão da máquina de indução de escorregamento, você tem especificação da rotação nominal no eixo do motor, né? Veja aqui que é 3.500 RPM, então essa rotação é a velocidade rotórica, tá? Esse N. E eventualmente o NS vai estar associado com a velocidade de campo girante, né? Então, uma coisa aí próxima de 3.600 RPM, provavelmente. Outra coisa que a gente pode destacar aqui seria o tipo de ligação, a parte estrela triângulo, 220 380 volts e as correntes respectivamente. Aqui é o formato de ligação, né, em delta ou estrela, e aqui em triângulo. Com isso a gente também pode ter uma expressão para aproximar o rendimento. Né? Alguns casos você pode dá até para fazer essa continha aqui, em que a gente considera que a máquina, né, 3,7 kW, pode substituir aqui, dividido por raiz de 3 vezes a tensão de linha vezes a corrente de linha da máquina, e cosseno de φ é o fator de potência, está especificado aqui, ó, cosseno de φ 0,85. Então se a gente fizer esses cálculos, se considerar aqui no caso, né, 380 vezes a corrente 7,53, os parâmetros de linha, deve chegar a uma coisa próxima do rendimento de 87,5% aqui. Só para esclarecer esses pontos aí, o que a gente pode extrair, né, de parâmetros na máquina de acordo com a placa de identificação e também comparar, né, se está ok, se está de acordo com as especificações nominais. Bom, então era isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês, bons estudos e até a próxima disciplina.